Salve, salve nação! Seja muito bem-vindo ao canal A Hora do Fla. Neste vídeo, eu fiz um recorte com os melhores momentos da entrevista coletiva do técnico Tite. Mas antes de mais nada, eu lhe peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e marque o sininho da notificação. Boa tarde, Lucas, né? A gente primeiro, e esse tempo de vinda para cá, na data FIFA, ele permitiu um conhecimento mais de primeiro humano dos funcionários, antes diretivo, no contato que nós tivemos, dos funcionários, depois com os atletas, para poder... E 3 deles ainda por via videoconferência, para mostrar da importância do trabalho todo. Na sequência, a gente faz, sim, das informações que foram feitas anteriores, né, no aspecto físico, mas já no implementamento das fases ofensiva, defensiva e de bola parada, a gente já implementou de uma forma bastante rápida. Ou sim, tentando, ou continuando. Quando nós estivemos conversando, e ela teve, através do Gilmar, da possibilidade, do Marcos e do presidente, logo em seguida, no contato com eles, assim, o projeto de 2024 é a busca de uma retomada de vitórias importantes, da perspectiva de título, sim, e depois um alinhamento de datas, que nós conversamos bastante a respeito, o Marcos estava falando, o presidente estava comentando, para que a gente pudesse seguir, sim, esse trabalho e ter uma possibilidade de êxito, que é o que nos move, que me move. Boa tarde, Carlos. Eu prefiro colocar, assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando, porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós tenhamos agora? E aí o projeto pesou mais forte, esse ajuste de datas, ele não e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho, e nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco, porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Então, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim, uma falta de, mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. Adilai, parcialmente eu posso te responder. Eu conversei com o Gabi, conversei com o Pedro a respeito, e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos, ele começa a ter, naquilo que é uma estrutura de uma equipe, ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. Rafael, o técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima, numa hierarquia, está a sua direção, que ela já tem um comando e uma diretriz. Eu fui perguntado se, eu acho que foi pela Flá TV, se algum atleta tinha entrado em contato comigo. Nenhum atleta entrou em contato comigo, porque há um respeito à hierarquia. Ninguém chega em contato comigo se não passa pelo Gilmar Veloz, pelo Gil. Por quê? Porque existe um respeito a uma história toda. Então, há um encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação. Aline, eu conversei com ele, sim. Interessante que
a conversa em casa com a minha família, com a minha filha, mais especificamente. Ela falou assim, a gente sempre viu as situações que elas são externas, que ela é do espetáculo. Agora a gente vai ver elas atrás do pano, né, no bastidor. Então, nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava como pivô, outro com jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso. Inicialmente, nós tínhamos a ideia de ser um contrato mais longo, porque eu acredito numa vigência de um trabalho a médio e longo prazo. Todos os trabalhos, as conquistas, e eu me orgulho delas, elas sempre tiveram um início, meio e fim. E aí ela tem uma marca importante. Aí a gente consegue implementar. Mas eu sei também que a realidade do futebol brasileiro, ela, por vezes, não te permite, mas permite a eles aquilo que é o tempo da própria direção. Não é um tempo superior a esse. Então, há a coerência nesse aspecto daquilo que a gente ajustou. O objetivo principal é a classificação para a Libertadores já. Direto. 4 anos de clube, a estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do Ninho, o grupo que estabelece, que joga as claras, joga limpo, joga claro, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais, as pressões que tem. Né? Por exemplo, isso, mas coloca isso, eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano, mas sim, uma necessidade do clube, sim. E daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era a característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei. Eu estou olhando aqui, e tem muitas pessoas, algumas com que eu tive contato e outras que não, e que é diferente, é um estado novo, também é desafiador nesse aspecto. Tem um conjunto muito grande. É um grande momento. O presidente Landim participou desse momento da conquista da Copa América, e ele foi um destaque, sim. Eu vou pegar nas palavras que o Pedro teve quando nós conversamos, eu e ele, e aí me permito. Algumas coisas eu levo a público, outras elas são também do bastidor, mas essa me permite. Eu perguntei para eles, como é que vocês podem contribuir um com o outro, Pedro e Gabi? E o Pedro falou para mim, disse, a gente competindo e elevando cada vez mais o nível técnico dentro dos treinos e nos jogos, a gente vai estar trazendo o nível nosso acima. É nisso que eu acredito, serve também para o Everton. Pela pergunta, porque antes me remeteu uma coisa que eu correndo atrás do Flamengo, jogando pela Portuguesa ou pelo Guarani. A outra que eu tenho ciência de que eu era um jogador nota 7, vamos colocar assim. Não tinha uma excepcionalidade. Mas me trouxe uma experiência muito grande como ex-atleta. Eu observava os técnicos e dizia assim, o cara pode escalar, ele tem... é da função dele. Porém, me treine igual e me respeite igual. Aquela mensagem que eu tive de Carlos Alberto Silva, por exemplo, ela ficou marcada e ela é tipo um carimbo meu, e eu faço porque senti isso e porque senti num profissional dele, em Pedro Pires de Toledo, exemplo para que eu possa agora, em relação a ser técnico, passar aos atletas. Respeito. Isso, todas as atenções ficam voltadas na preparação agora, nas informações verdadeiras, e antes eu coloquei em termos diretivos, agora eu amplio para Fabinho, para Juan, para todo o pessoal, para toda a direção que tem passado, o departamento médico, fisiológico, né, que tem passado informações que elas são extremamente importantes. A gente conversou de manhã com o Mário Jorge, agradecimento para ele também nesse momento de transição, um momento importante, em que ele, com o peso da Sub-20, mas com a competência de poder também participar dessa
dessa situação toda e vislumbrar. São os trabalhos agora vislumbrando o jogo. Nesses 12 próximos jogos, se eu começar a trazer o porquê lá, o porquê cá, eu vou estar perdendo o meu foco. Meu foco é num grande desempenho para quinta-feira e formatar essa equipe para que ela possa ter um grande desempenho e um bom resultado e um grande resultado. Paula, eu acredito vamos ver se eu consigo sintetizar, eu acredito em confiança, um atleta ter confiança e desafiado. Eu não gosto do termo tira de uma zona de confiança, eu não gosto. Tira de uma zona de conforto, eu não gosto. Eu gosto de deixa numa zona de confiança e desafia. Somos nós, sou eu e somos os atletas todos. Boa tarde. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios. Né? Tu manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo, e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Né? E ao clube. Ele precisa jogar e saber jogar, mesmo que seja num percentual menor, consistente defensivamente. Ele precisa. E ele precisa ser eficiente em bolas paradas. Quando se foge desse aspecto, a gente fica mais longe de vencer. Por que eu estou falando isso? Porque é inevitável que em alguns momentos do jogo o adversário vai ter aquilo que eu chamo de domínio. Domínio considero quem está com a bola. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai controlar o adversário. Não dá a ele oportunidade de finalização. Então, quando conseguir isso, tu está mais perto de vencer. A gente vai procurar estar equilibrando essas situações. Sim, numa conversa que nós tivemos com o Zico, esse senso criativo, essa capacidade de agredir o adversário, sendo contundente, procurando gol, infiltrando, finalizando, ela faz parte do conjunto. Mas esse ponto de equilíbrio também, que eu me referi anteriormente na resposta, ele é fundamental. A utilização ela está muito linkada uma pergunta na outra, e aí a fase do colocar do Dorival, ele não tinha o Bruno, e agora o Bruno num grande momento, e vai depender também desses momentos individuais, do nível técnico, de como a equipe se ajustar, depende desse contexto todo e dessas variáveis que possam ter, sem pré-estabelecer ou se amarrar numa ou noutra ideia. O campo fala. Às vezes ele esconde, às vezes a bola esconde, às vezes tu diz, pô, tu está melhor, tu diz assim, pô, mas não é possível, daí tu toma um gol. Às vezes ele te esconde, mas normalmente o campo fala. E aí, galera, gostaram do vídeo? Eu acredito que o Tite foi muito sincero nas suas respostas na entrevista de hoje. O que vocês acham? Então, deixe seu comentário aí, não deixe de se inscrever no canal. E a todos uma boa noite e até a próxima.